Bom, o evento... Boa tarde a todos. Eu sou a Sueli Lartiga, diretora da Câmara. Agradeço a presença de todos. Agradeço a presença aqui do Alan Baldo, que é da Atos, que vai fazer hoje uma apresentação para nós, é um app, né? E, assim, o fator motivador também foi a experiência dos colaboradores que eles tiveram no ambiente de trabalho home office, e eles criaram esse app, e já sei que tem várias empresas depois que ficaram interessadas, eles criaram para eles, e várias empresas depois se interessaram. Então, a gente convidou ele hoje aqui para ele compartilhar um pouco dessa experiência conosco. Eu gostaria de avisar que o evento de hoje está sendo gravado com autorização dos palestrantes e, conforme a Lei de Proteção de Dados, nós estamos aqui informando a todos da gravação desse evento. Então, muito obrigada pela presença de todos e muito obrigado, Alan. Passo a palavra para você agora, Alan. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, Sueli. Boa tarde a todos. Bom, eu sou Alan Baldo, sou entusiasta de tecnologia e de inovação, e eu sou apaixonado por transformar ideias incríveis em realidade. É isso que me motiva, que motiva o meu time e que nos faz, né, sair da cama logo pela manhã bem animados para todos os dias de trabalho. A gente queria compartilhar com todos essa experiência, essa jornada que a gente teve, que começou inclusive antes da própria pandemia, onde nós tivemos uma mudança no nosso ambiente de trabalho bem drástica, né? E aí eu vou contar um pouquinho então sobre essa jornada. Qualquer dúvida, interação que vocês quiserem ter, basta mandar uma mensagem no chat, a Líbia da nossa equipe vai dar uma olhada ali, depois ela consegue ir lendo para a gente poder interagir com vocês. Joia, obrigado. Vamos seguindo aqui. Acredito que vocês já estão vendo a tela, né? Eu queria contar bem brevemente como que a gente se organiza do ponto de vista de inovação, aplicado ao ambiente de trabalho nesse caso, né? Mas que a gente também aplica para outros casos. Então, a gente usa o conceito que é chamado dos times minimamente viáveis, né? Então, a gente descobriu ao longo da nossa experiência de que, ao combinar hard e soft skills, com 3 personas, 3 papéis principais, a gente consegue cobrir muito bem uma boa ideia e entender se aquela boa ideia, se já é o momento de transformá-la em realidade. Então, a gente tem ali estamos sempre à procura de hustlers, que são aquelas pessoas normalmente associadas com as atividades comerciais, mas o principal, a expertise delas, na verdade, é a comunicação, né? Quando ela entende qual que é o lado legal daquela boa ideia, ela consegue traduzir para a avó, para o netinho, ela adapta a linguagem e consegue passar adiante, então, o que tem de positivo, o que tem de importante naquela ideia, qual é o valor que ela cria, qual é o problema que ela resolve, na linguagem de quem escuta, né? Os hackers, que são aquelas pessoas muito de tecnologia, né, que sonham em modo de computação, está sempre pensando em automatizar alguma coisa, decifra as tecnologias ali nos seus detalhes. A gente costuma brincar que aquela pessoa da família, que todo mundo vai pedir dicas de como resolver uma configuração no celular, como configurar uma impressora, teve um problema no notebook, né? Normalmente esse é o hacker que está por ali. E o hipster é aquela pessoa que sempre pensa na experiência, pensa em como transformar problemas em oportunidades, em soluções, né? Uma mente criativa. Então, a gente descobriu que, ao combinar esses 3 perfis numa equipe minimamente viável, a gente rapidamente consegue, então, desenhar como uma ideia pode ser bem sucedida quando ela for transformada em realidade. E aí, mais do que um processo burocrático, a gente segue um processo de inovação aberta para a gente aprender ali rapidamente se já é o momento de transformar aquela ideia em um produto, em uma prova de valor, uma prova de conceito, né? Um produto minimamente viável. Então, esse nosso processo começa por workshops de ideação, então a gente emprestou técnicas de design thinking para rodar dentro de um workshop, né, uma sessão de trabalho ali de 4 horas, com uma equipe bem diversa, para a gente transformar, então, tudo que tem de interessante em torno de um desafio num formato de ideia, de solução de negócio, de caso de negócio.
E aí o resultado desse workshop, então, é um pitch, né, um pitch de negócio, um elevator pitch, né, que está muito conhecido ultimamente, e a gente transforma normalmente num formato de vídeo animado, porque o objetivo desse pitch é a gente conseguir o apoio executivo, tanto da Atos quanto dos clientes, das pessoas envolvidas, impactadas por aquele problema, né, por aquele desafio. E aí, com isso, a gente consegue, então, de uma forma bem simples, transmitir essa mensagem. E, ao conseguir este apoio executivo, a gente tem, então, uma aceleração muito positiva em transformar aquela ideia em realidade. Pode ser que quando não está no momento, quando os executivos fazem muitas perguntas, precisam entender muito, quer dizer, não está claro, às vezes não é o momento, né? A organização não está madura o suficiente para transformar aquela ideia em realidade. Então a gente parte para uma nova ideia. Então, o conceito por detrás aqui das aspinhas ali do Peter Drucker é, se a gente tiver que falhar, se aquela ideia não tiver o momento dela, que seja rápido, para que seja barato e a gente consiga pivotar e testar novas ideias rapidamente, né? E aí, uma vez que isso passou, a gente vai para a nossa etapa de desenvolvimento, aí são diversas outras técnicas, né? A gente lança muito as mãos de Design Sprint, que é em uma única semana a gente testa aquela ideia. Então, a gente faz testes de usabilidade, a gente cria um protótipo e testa com pessoas que são representantes dos usuários finais daquele tipo de solução, e aí finalmente sai do nosso funil um produto mínimo viável, uma prova de valor, um produtinho, né? E aí o funil de inovação aberta, porque a gente tem interação, pode entrar, pode sair, tem parcerias com startups, dependendo do caso, a gente consegue, às vezes, vira um spin-off, aquela ideia transforma-se numa iniciativa independente, né? Então, é por detrás deste processo que a gente industrializa, vamos chamar assim, os nossos processos criativos. Agora, aplicando isso ao nosso ambiente de trabalho, que está se transformando, imagina isso, a gente começou essa jornada em 2019, antes ainda de toda a pandemia, né? Lá em 2019, a gente teve uma oportunidade de mudar de casa, né? A sede da Atos ficava em um prédio que tinha 5 andares, mais de 550 posições de trabalho, para um novo espaço mais moderno, mais próximo ali dos nossos clientes, mais confortável, que oferece, então, condições mais interessantes para os nossos colaboradores. Mas tinha um detalhe, este novo espaço tinha menos da metade do número de posições, né? E aí, como que a gente faz? Será que vai dar certo? Será que não vai? Você começa a estudar, a gente avaliou diversos pontos em torno disso e propusemos algumas ideias, né? E uma das ideias foi uma solução da gente fazer, então, a reserva da posição de trabalho, né? O trabalho remoto é algo que já era uma realidade na Atos e está cada vez mais importante, né? Em todas as organizações. Nós temos cada vez mais novas ferramentas de comunicação, colaboração, está aqui o tipo de ferramenta que a gente está usando para se conversar hoje, né? E outras tendências também que a gente já viu de otimização do uso do espaço, né? E de uma flexibilização, a gente usar aquele espaço do ambiente de trabalho de uma forma mais interessante, mais flexível. Então, por que manter uma única posição? Este é o meu lugar. Por que não ser qualquer um dos lugares que estão disponíveis o seu por aquele dia, né? Então, foi através desse tipo de iniciativa, de necessidades que a gente formatou, então, esta solução. Tá? Além disso, a gente percebeu também que era muito custoso e trabalhoso levantar dados referentes à quantidade de pessoas, como é que está a taxa de utilização de determinados espaços, se tem um dia da semana que é pico de utilização, se tem determinado horário. Então, é muito custoso você manter esse tipo de informação manualmente, né? Então, por que não utilizar essa oportunidade para criar uma solução que também vai trazer esse tipo de valor para a gente, tá? E aí, qual foi o desafio, então, que a gente quis resolver, né? Como que a gente consegue reduzir para menos da metade o espaço do nosso escritório, né? Melhorando a experiência dos colaboradores, né? E garantindo que todos vão ter tranquilidade de que aquele dia de trabalho ele tem um espaço determinado, ele pode reservar para ele, para a equipe dele, né? Então, trabalhar em conjunto, em equipe, de uma forma
mais tranquila. E aí, com isso, também tinha a questão da simplicidade, né? Durante os nossos design sprints, nos testes de usabilidade, uma das perguntas que a gente descobriu, para vocês terem uma ideia, é se esta aplicação deveria ser num formato de um novo app, se deveria ser um website, como que deveria ser isso, né? E aí a gente descobriu que 25 de 30 pessoas nos responderam o seguinte: olha, mas mais um app no meu celular só para eu poder reservar o meu lugar? Então, peraí, esse não é o caminho. Então, isso que é muito legal, né? Durante um design sprint, você aprende muitas coisas antes de construir a solução completa. Então, isso é algo, eu sou super fã, cada vez que a gente roda um design sprint, eu fico mais fã. Né? E aí surgiu, então, a criação de uma solução digital, né, para a gente conseguir transformar o nosso espaço físico em uma representação digital e conectar esses dois mundos, né? O pessoal chama de ambiente digital, onde você tem uma conexão entre o digital que está ali no teu celular, no teu dispositivo móvel, e o espaço físico que existe ali naquela localização. Né? E aí a gente consegue, então, facilmente localizar e navegar naquele mapa, fazendo uma reserva, como eu comentei, né, para determinado período, para determinada equipe. Né? Então, é o conceito ali de você, pensa numa reserva de hotel, eu vou reservar um quarto. Na verdade, você está reservando um espaço de trabalho. Né? Então, da mesma forma que a gente reservava salas de reunião, a gente passou a reservar, então, o ambiente o espaço de trabalho, e aí depois a gente começou a ver que tinha outras necessidades, especialmente por conta da pandemia, que a gente podia ajudar e simplificar a vida das pessoas com esse tipo de solução. Né? Uma coisa que era extremamente relevante para a gente era a questão da mudança organizacional. Né? Isso como uma prática que a gente já aplicava para os nossos clientes, especificamente a gestão da mudança organizacional como uma oferta, tinha que ser muito bem aplicada aqui, porque a gente estava mudando de local, né, de um prédio para o outro, a gente estava mudando culturalmente o conceito de esta é a minha mesa ou esta é uma mesa, né, todas as mesas são minhas. A gente estava mudando também o processo, né, onde você faz a sua chegada ao trabalho, né? Então tinha muita coisa mudando ao mesmo tempo. E aí o processo de gestão de mudança organizacional ajuda muito nisso. Então a gente alinha toda a governança, cada um dos passos, né, importantes para que as pessoas estejam bem informadas, para que a experiência que elas tenham no primeiro dia seja muito positiva e muito simples. Né? Tem uma máxima também que a gente sabe na questão da transformação digital, é que tem que funcionar e tem que funcionar de primeira. Né? A maioria das pessoas, quando tem alguma dificuldade na experiência, no uso de uma nova solução, ela normalmente já desiste, né? Passa adiante e não volta a tentar utilizar novamente aquela solução. Então, tem que funcionar e tem que funcionar de primeira. Né? Com isso, então, a gente criou todo um plano de comunicação, a gente criou o conceito de ter uns replicadores, né? Tinha alguns colaboradores que já estavam mais acostumados. A gente tinha também uma vontade de não dar muito spoiler, de trazer aquele efeito wow, de trazer uma surpresa, né? No primeiro dia no novo espaço. Então, foi um trabalho muito bem feito ali no final de 2019 para a gente iniciar esse novo escritório em 2020. E aí, então, com tudo isso, né? A gente teve muito sucesso. A gente tinha previsto, reservado ali uma equipe de 5 pessoas para ficar disponível para todos os colaboradores tirarem dúvida, auxiliar, ver como usa no celular, como faz o check-in, como faz o check-out, né? E aí, no final das contas, chegou na quarta-feira, essas pessoas já não tinham mais nenhuma dúvida. Então, foi muito legal, foi muito positiva essa experiência. E aí tem um exemplo de um colaborador, colega nosso, mostrando como que é utilizar, né, esse é o nosso espaço aqui em São Paulo, um novo escritório. Cada posição de trabalho tem, então, aquela etiqueta ali do QR Code, né? E aí ele utiliza a câmera do celular para ir lá e fazer, então, a reserva, fazer o check-in, e simples assim, né? Em poucos segundos ele foi lá, garantiu que o espaço de trabalho está reservado para ele durante aquele dia, né? E aí, então, a gente começou a utilizar esse novo espaço, as equipes adorando o espaço, tudo acontecendo muito bacana, a gente tendo outras ideias, já rodando ali as batalhas de pitch, né, as pitch battles, para a gente poder evoluir com outras iniciativas de inovação, e aí veio a pandemia. Né? E aí a gente começou a olhar para aquilo e percebeu que,
olha, em algum momento a gente vai voltar para o escritório, né? Não da mesma forma que antigamente, mas a gente vai voltar, né? Então, quando a gente começar a voltar para o escritório, como é que vai ser essa operação, back to office, né? Quando a gente estiver voltando para o escritório? E a gente percebeu que tinha uma vocação, né, nesse tipo de solução também. Fizemos de novo, né, aquele processo de inovação para entender as ideias, testar, saber o que faria sentido, o que não faria, teste de usabilidade, assim por diante. E aí a gente criou o conceito ali do isolamento, do distanciamento, né? Você consegue, então, bloquear um espaço do teu escritório e, de uma forma super controlada, abrir 10%, abrir 20%, 30% do teu espaço e ir acompanhando como é que está a utilização daquela quantidade que você abriu, né? Então, te dá informações para você conseguir gerenciar melhor essa operação, né? Então, fisicamente, você pode fazer uma sinalização ali no espaço, mas antes da pessoa sair de casa, será que aqueles 10% já estão lotados? Então, através do uso do aplicativo, ela consegue determinar, opa, eu vou, tem um lugarzinho lá para mim, ainda não bateu os 10%, hoje eu preciso estar lá, e é essa posição aqui que eu vou usar, né? Então, nesse sentido, a gente viu uma vocação muito interessante. E a gente começou, então, a trazer novidades, necessidades dos nossos clientes. Aí, nesse momento, a gente já tinha cliente dessa solução, né, justamente por conta dessa operação de volta ao escritório. Depois eu conto um pouquinho sobre outros aprendizados, outras coisas que a gente aprendeu, que os nossos clientes também descobriram ao utilizar a solução. E aí uma coisa que a gente incluiu é a questão de higienização, né? Puxa, peraí, a gente tem a informação de quem usou, quando usou, em que momento que aquela posição está disponível, né? Então você consegue direcionar também para uma equipe de higienização, por exemplo, ter um cuidado um pouco maior com uma posição de trabalho que foi utilizada naquele dia em relação a uma limpeza tradicional numa posição de trabalho que não foi utilizada. Então, toda essa jornada, toda essa experiência dos colaboradores ao usar o espaço passou a ter um apoio digital pela solução, né? Então, de novo, né, a ideia foi, com essas novas descobertas, com essas novas missões, a gente percebeu que, olha, é uma ferramenta muito interessante para a gente garantir o distanciamento social, a gente saber como é que está a utilização. Às vezes você tem um espaço que ele é maior do que o que você precisa. Às vezes você tem um espaço que está sobrecarregado, subutilizado. Então, com o uso dessas informações dos analytics, você consegue, então, de uma análise, né, mais detalhada desse uso, que está disponível agora, no formato de dashboards, relatórios, você consegue, então, decidir como utilizar, se você reduz, se você amplia, e assim por diante, né? Então, a partir desse momento, a gente começou a abraçar essas novas missões, começamos a incluir, por exemplo, vamos fazer a gestão também não só do espaço de trabalho, por que não fazer do ambiente de refeição, né? Então, as mesas de refeição, os refeitórios. E aí começou-se a se ampliar, né, o conceito para a gente ter uma experiência digital com o seu escritório. Então, você pode fazer reserva de vaga de estacionamento, e aí você faz uma gestão ali também, se está disponível, se não está. Você começa a poder fazer gestão de qualquer asset, né, de qualquer facilidade que exista no teu ambiente de trabalho, né? Então, foi uma jornada muito interessante. E alguns dos nossos clientes perceberam que o trabalho remoto, com toda a sua dificuldade, funcionava. Então, realmente, o acelerador aí né, o lugar comum que o pessoal fala, um acelerador da transformação digital. Mas outra coisa interessante foi que, quando as equipes começaram a voltar para o escritório, eles perceberam que, ao utilizar uma solução desse tipo, com essa vocação, você consegue otimizar muito o teu espaço, né? Então, aquilo que a gente passou na nossa experiência lá no início do ano, de reduzir um ambiente físico para menos da metade dele, né, do ponto de vista de número de posições, e atendemos muito bem e melhor a todos os nossos colaboradores, então foi uma realidade replicável também para outros clientes. Tem outros clientes que já descobriram que eles conseguem reduzir, por exemplo, toda a parte de orçamento ali de real estate, de facilities, né? Então tem uma oportunidade aí de negócio muito interessante, além de você melhorar a experiência do teu colaborador, trazer mais segurança nesse momento aí de distanciamento, você também consegue economizar, né, reduzir custos aí em áreas importantes.
Então, a gente teve uma experiência muito interessante no momento que a gente passou a oferecer. A gente formatou, então, essa nossa solução, primeiro, para adoção em outros escritórios aqui da região e em outros países da Atos, né? Então, a gente já tem diversos sites da empresa digitalizados nessa forma. Então, com o meu login, né, com o meu usuário corporativo, eu consigo reservar, por exemplo, uma posição de trabalho lá em Hong Kong, se eu estiver indo para lá para poder trabalhar, encontrar um cliente, assim por diante. Então, temos diversos escritórios ao redor do mundo com a solução instalada, e aí você consegue ter acesso. Claro que você consegue restringir também, quando é o caso, né? Vou dar um exemplo. Normalmente, as equipes de RH, as equipes jurídicas, elas lidam com informações mais sensíveis, né? Então, era muito importante a gente também atender a experiência dessas pessoas especificamente. Não pode ser qualquer colaborador que vai reservar um espaço de trabalho junto da equipe jurídica, por exemplo, né? Do time jurídico, porque obviamente, eles estão lidando com informações ali mais sensíveis. Então, você consegue agrupar determinados espaços, determinados andares, determinados sites e associar a grupos de colaboradores. Dessa forma, você consegue, então, restringir acessos, né? Então, a gente passou a formatar isso, né, numa oferta, e aí, no final das contas, também foi uma oportunidade muito interessante de transformar essa nossa iniciativa interna numa oferta no formato de software as a service. O software as a service é aquele serviço de nuvem onde está tudo incluso, desde a infraestrutura, desde o espaço no storage, desde da utilização de rede, inclusive as licenças da aplicação. É totalmente gerenciado pela nossa equipe. Então, a gente acabou criando uma operação digital, né, uma equipe de operação digital, envolvendo diversas práticas, ferramentas. Já começa a ser mais popular o termo DevOps, né, onde a gente combina ali a turma que está cuidando da operação com a turma que está desenvolvendo a aplicação numa equipe só, todo atendimento aos clientes, né, tirar dúvida, receber sugestões e assim por diante numa única operação digital. E aí a gente começou a ter uma aceitação, né? E essa demanda ela cresceu assim muito de um dia para o outro, porque as empresas queriam voltar ao seu escritório, as pessoas já estavam ficando malucas em casa, isoladas, né? Então era importante ter oportunidade, com o devido cuidado, claro, com todos os protocolos, de poder ir para o escritório, passar a fazer um dia de trabalho lá e voltar para casa se sentindo normal, né? A gente percebeu isso, uma tendência. Então foi muito interessante aplicar todas as disciplinas, todas as técnicas, as práticas que a gente tem quando a gente oferece, atende um projeto de um cliente numa operação dessa e atender uma escala muito rápida, que cresceu muito de uma hora para outra, né? Então, assim, em pouco tempo a gente teve a aquisição de grandes clientes do ponto de vista de uso dessa solução, né? Então, tem muitas empresas aí que começaram a utilizar a solução, e uma coisa muito interessante, que eu sou muito grato à equipe que se dedicou demais, é o tempo de resposta. Dado a toda essa combinação que a gente começou falando lá, dos hard skills, dos soft skills, né, dos times minimamente viáveis, mais a tecnologia, mais o expertise que a gente tem em torno de como utilizar essa tecnologia como ferramenta para auxiliar na resolução de problemas de negócio, foi possível a gente começar desde uma apresentação onde a gente entre em acordo com um cliente até estar em produção, com as etiquetinhas instaladas, com toda a integração feita com o sistema de gestão de usuários do cliente e as pessoas passando a utilizar isso em 2 semanas. Então, assim, foi uma operação muito bonita de ver se formar, onde a gente tem de 0 a 100, né, em 2 semanas, né, de 0, de ok, vamos fazer, a estar disponível para utilizar em 2 semanas. Isso foi possível por conta de toda essa metodologia, de toda essa abordagem, né, de aplicar as tecnologias, de fazer um entendimento completo da necessidade antes da gente sair fazendo, né? É muito bom experimentar, é muito bom a gente
testar as coisas, mas é bom a gente fazer isso num escopo controlado, porque a gente corrige muito rapidamente e consegue, então, evoluir no caminho certo, né? E a partir dali, ir crescendo incrementalmente a cada passo e evoluindo e melhorando, então, um produto, uma solução, ampliando a relevância dela para os clientes, né? A história básica que eu queria contar para vocês é essa. Tem muito mais coisa para a gente falar, mas eu queria poder ter a oportunidade de trocar, de ouvir dúvidas. Se a gente tiver perguntas, a gente já pode começar a pensar nelas, senão dá para voltar um pouquinho e contar um pouquinho mais em detalhes ali o próprio processo de transformação digital, né, aplicado ao ambiente de trabalho e falar um pouquinho de futuro do trabalho, talvez. Líbia, não sei se como que a gente está aí no chat, se a gente já tem alguma dúvida. Oi, Alan. Não, a gente ainda não tem perguntas. Tá joia. Então, deixa eu ir aproveitando aqui e tá vou contando outras coisas enquanto isso, tá? Se vocês tiverem também algum ponto, é só me perguntar. Mas eu estou relembrando aqui como foi interessante e quanto a gente acelerou, né, a partir de um momento que uma necessidade nova apareceu. Eu acho que inovação tem tudo a ver com isso, né? A gente adaptar e aplicar a tecnologia como uma ferramenta para resolver um problema de negócio. Então, isso para mim foi o mais importante. Temos uma pergunta aqui, Alan. A ação foi levada por Facilities ou RH ou juntos? Muito boa pergunta. Quando a gente olha para dentro de casa, foi uma ação muito em conjunto de comitê executivo. A gente começou essa ação e envolvemos todas as áreas. O principal interessado é Facilities. Né? Internamente o business case foi em cima da área de Facilities. Né? Olha, a gente está saindo de 5 andares para um único andar com metade das posições, imagina o impacto que isso traz no P&L. Né? Então foi o principal interessado. E aí, na maioria dos clientes, a gente tem também como principal interessado Facilities, em alguns casos o cliente final é RH, em alguns casos o cliente final é Facilities. Depende um pouquinho da cultura do cliente. E por falar em cultura, eu acho que é outro fato que é muito importante, né, em todo esse tipo de iniciativa, essa mudança cultural que acontece quando a gente tem esse tipo de ação, de projeto, né? Acaba mudando mesmo o dia a dia das pessoas. Então, foi muito interessante ver que uma proposta de mudança cultural nos trouxe a uma posição privilegiada como organização para enfrentar a pandemia de uma forma controlada, né? Era muito interessante que a gente já estava pronto, né? Porque você consegue bloquear os espaços, você consegue abrir devagarzinho, você consegue saber quem foi, quem usou. Então, foi muito interessante ver que essa mudança cultural trouxe um benefício muito grande para a própria população de colaboradores. Não temos mais perguntas, Alan, por enquanto. Eu corri bastante, né? Você foi bastante claro, né? Você foi bastante bem objetivo. Essa que é a ideia. Mas você vai deixar também o seu contato, né? Se alguém tiver depois, quiser conversar aí diretamente com vocês, né? Aí acho que pode falar com o Alan ou com a Líbia, né? Com certeza, a gente está à disposição, não tem dúvida. A gente quis usar um exemplo físico, um exemplo real, né? Um caso que a gente passou tanto com os clientes quanto dentro de casa, para realizar, né? Para exemplificar mesmo o que é um processo de inovação, um processo de transformação digital, que é uma coisa muito abstrata. Então, aplicando aquelas etapas de você entender, de você definir as personas, que é algo que eu acabei não comentando, é muito importante para você determinar a melhor experiência possível para quem é o beneficiário daquela ação. O Vinícius está perguntando se pode fazer uma pergunta oralmente. Pode. O Renato pode abrir o vídeo dele, por gentileza, Renato?
É o Vinícius que quer perguntar. Isso, você pode abrir diretamente o seu áudio se o vídeo está aberto. Olá, boa tarde. Boa tarde. Alan, boa tarde. Eu gostei muito da sua explanação e o que eu queria saber é o seguinte: se teria como adaptar essa tecnologia para um escritório de advocacia, tá? A gente, durante a pandemia, aprendeu que é bom e que dá para fazer várias coisas de casa e perto da família. A nossa situação específica aqui no escritório é que nós temos vários postos de trabalho e as pessoas estão trabalhando remotamente, acessando o VPN, né? Então, teria algum jeito da gente não precisar ter um computador remoto no nosso escritório e que essa pessoa pudesse acessar diretamente a rede sem a gente ter a necessidade de ter o computador da pessoa e o posto de trabalho da pessoa no escritório? Ah, boa pergunta. É possível, sim, existe bastante tecnologia para isso já, né? A gente consegue combinar aí outras práticas, outras tecnologias para propiciar esse tipo de experiência, tá, Vinícius? Então, basicamente, a gente está falando de tecnologia de nuvem, né? Onde você consegue, independente da localização, dar acesso à informação, ao processo, à aplicação para o teu colaborador que está remoto, né? Então, a gente está falando aí de utilizar a nuvem como uma infraestrutura e adicionar algumas camadas de tecnologia, de serviços, para propiciar esse tipo de experiência, né? Então, uma coisa que você comentou que foi interessante, que eu estou relembrando aqui, é quando a gente começou a se isolar e a gente já estava naquele ritmo, né, de utilizar a solução para reservar a posição e depois fazer o check-in, e a gente falou, puxa, como é que a gente vai acolher as pessoas que não vão para o escritório, né? Como que a gente vai acolher numa única, para que elas se sintam parte da mesma organização, né? E aí a gente acabou criando um conceito de um assento virtual, tem um assento de trabalho remoto. Então a pessoa vai lá, faz o check-in, ela declara para todos os colegas que ela está disponível, que ela já iniciou o dia de trabalho, né? E aí você pode imaginar que tem outras coisas por trás. A gente consegue fazer, por exemplo, um controle de jornada, a gente consegue fazer um acompanhamento de hora extra, processos de aprovação, esse tipo de coisa, através de uma experiência simplificada e única. O MyCity, ele utiliza a solução de tecnologia de nuvem para entregar essa experiência. O caso específico que você perguntou, sim, é totalmente possível, utilizar de uma outra forma a mesma tecnologia de nuvem para resolver essa dificuldade, né, de uma experiência dos teus colaboradores, que você precisa ter um recurso disponível, fixo, e aí se ele não está acabou a bateria ou acabou a energia, enfim, né, tem diversos transtornos aí para você conseguir entregar uma experiência para o teu colaborador trabalhar remotamente. Exato. Aqui no escritório, para você ter uma ideia, nós temos, na filial daqui de São Paulo, 25 postos de trabalho. E quando começou a pandemia, os computadores pessoais dos nossos colaboradores, eles não suportavam VPN com a nossa rede. Uhum. São computadores que estavam muito defasados, enfim. E tivemos até que comprar computadores para o pessoal levar para casa. Uhum. Então, ainda tivemos um gasto considerável, né, comprando um patrimônio que está com o colaborador em casa. Com certeza. Então, assim, essa tecnologia nos interessa, né? E a gente, de repente, pode aí no futuro manter um contato para aprender um pouco. Estamos à disposição. Tem, por exemplo, um tipo de serviço que a gente chama assim na prática de Digital Workplace, né, que é o espaço de trabalho digital. Existe uma oferta onde você meio que aluga, né, você compra como serviço, você não precisa ativar um patrimônio para entregar um equipamento para o teu colaborador trabalhar. E aí ele vem com um pacote, né, você escolhe ali num cardápio, vamos chamar assim, que tipo de funcionalidade precisa estar agregada. Se eu quero um pacote de Office, por exemplo, se eu quero um pacote ou de Google, depende, né, da plataforma que a gente escolhe para trabalhar em conjunto, mas pode ir tudo como serviço, de uma forma gerenciada, ou seja, a nossa equipe de TI, de Digital Workplace, prepara essas máquinas e atende os teus colaboradores, né, e você não precisa ativar aquele hardware, né, existe esse tipo de oferta, por exemplo. Perfeito.
A gente tem mais uma pergunta aqui da Fernanda. Em seus cases, além do MyCity, as empresas tiveram que sofrer mudanças físicas com armários para a impessoalidade da estação de trabalho? Ótima pergunta. Sendo direto, sim. A gente fez uma mudança no espaço, os nossos clientes também fizeram uma mudança no espaço para retirar o conceito da gavetinha, né? Então, lá no nosso caso, o que a gente fez? A gente criou o espaço dos lockers, né? Aqueles armarinhos onde cada colaborador tem a sua chave, ou você pode usar o formato digital, onde você usa o app para desbloquear uma determinada posição, você guarda os seus pertences ali que você não quer levar para casa, né? E você vai utilizar no próximo dia, tudo que é pessoal você guarda ali. Então, sim, sendo direto, foi parte dessa transformação a gente fazer isso. Tem outros clientes que começaram sem ter isso no escritório, né? Por conta da questão do isolamento, do distanciamento, foi feito, então, a criação das tags, né? A gente instalou fisicamente as etiquetas em cada uma das posições de trabalho, e aí junto com aquela campanha de gestão de mudança organizacional, com comunicado, com as inserções, né, por e-mail, as inserções físicas mesmo, né, ali no espaço, com um banner, com um QR Code para facilitar a vida das pessoas, tudo isso foi orientando, foi organizando, e as pessoas foram usando, passaram a usar o espaço antes dele estar completamente preparado para essa experiência, né, de posições livres. A gente tem um cliente, por exemplo, que ele tem, são 5 sites, são 2 sites bem grandes e outros 3 sites bem pequenos. Então, eu lembro que foi árdua a discussão para saber, nesses espaços menores, né, o cuidado com as pessoas, com a equipe que estava lá, como é que seria isso, se a gente vai manter, se vai obrigar a pessoa a fazer a reserva, porque aquela posição é dela mesmo, né? Então, nesse sentido, foi bem interessante ver que o principal são as pessoas, é a cultura, né? E a tecnologia, ela pode te ajudar a melhorar a experiência dos teus colaboradores. Alan, a gente tem mais algumas perguntas aqui. Em qual é a política para reserva de espaço semanal, 182 horas, cada um adota a sua? Legal, vamos lá. A gente tem um conjunto de parâmetros e conforme as nossas iterações vão passando, que a gente vai incrementando as funcionalidades da solução, a gente vai adicionando novos parâmetros, né? Então você tem o conceito de administrador, que é alguém da tua empresa, normalmente é o pessoal de facilities, que assume esse papel, onde ele consegue ajustar esse tipo de coisa, claro, alinhado com o RH, com as outras áreas, né? Mas a gente tem, por exemplo, um parâmetro que determina com quanto tempo de antecedência uma pessoa pode fazer uma reserva, então você coloca lá, com 1 semana de antecedência ela pode reservar. Não, com 24 horas de antecedência apenas ela pode reservar. Parametrizado, você vai lá, configura do jeito que você quer. A gente tem outros parâmetros, por exemplo, se a pessoa chegou adiantada no escritório, quanto tempo antes da reserva inicial ela pode já utilizar o espaço? Então, você coloca lá 15 minutos, 30 minutos. O atraso, né, antes de ocorrer o no-show, quanto tempo a gente segura a reserva dela sem que ela confirme, né, através do check-in, antes daquela posição ficar disponível para uma outra pessoa utilizar. No nosso caso, a gente utiliza 15 minutos de antecedência e até 2 horas de atraso, porque São Paulo, vocês conhecem bem como é o nosso trânsito, então 2 horas de atraso num dia de exceção não é nada excepcional, né? Além disso, tem outras coisas, por exemplo, para quantas pessoas eu posso reservar, quantos dias consecutivos eu posso reservar, né? Então tem diversas coisas. E uma coisa que eu acabei não contando para vocês é o uso do gamification, né? Que é você utilizar as técnicas de jogos para você poder incentivar o uso da solução de uma forma adequada. O que é uma forma adequada? Vamos lá, você pega uma pessoa, faz uma reserva e ela não aparece no escritório. Aquele espaço poderia ser utilizado por um outro colaborador, mas ele estava reservado, teve um no-show e assim por diante. Então, não é um uso ideal. Então, conforme as pessoas vão usando e ocorre esse tipo de coisa, ela vai perdendo ponto. Quem vai utilizando, faz o check-in dentro do horário previsto, faz o check-out, ela vai ganhando ponto. E aí, com esses pontos, você consegue, por exemplo, aumentar o número ou o tempo de antecedência que a pessoa tem para poder fazer a reserva. Você consegue aumentar o número de reservas que ela pode fazer para os colegas, né? Então, eu vou reservar para mim, vou reservar para os meus colegas também, que a gente vai trabalhar em equipe. Então, esse tipo de coisa a gente aplicou ali também.
e funcionou melhor do que a abordagem de custo. Tá? Tem uma outra abordagem que você pode associar a cada colaborador no centro de custo e você pode, então, bilhetar, né, a utilização daquele espaço, seja para uma área específica da tua empresa, seja no conceito de crédito. Né? A gente fez testes e você dá uma carteira, por exemplo, com créditos para o colaborador consumir durante um mês, não funcionou muito legal. A experiência não foi positiva, né? O feedback que a gente teve dos colaboradores. Então, fechando a pergunta, a política de reserva ela é super flexível, você consegue determinar o que funciona melhor para a cultura de vocês, e teve casos também que a gente precisou criar a funcionalidade para um cliente. Por exemplo, ele falou, tem um cliente que tinha necessidade de fazer a reserva recorrente. Né? Ele queria que determinada pessoa pudesse já deixar reservado por 2 meses determinada posição, todas as terças e quintas. Né? Então, isso é algo que não existia. Como a propriedade intelectual é completamente da Atos, a gente teve a oportunidade de poder criar essa facilidade para esse cliente, né? Então, ajudando na experiência dos colaboradores desse cliente específico. A gente tem mais 2 perguntas aqui. Quais são os principais freios ou os desafios para implementar esse tipo de solução? Uma boa pergunta. Eu diria que não só uma solução como o MyCity de Digital Workplace, mas toda transformação digital, ela esbarra em alguns bloqueios que tem a ver com a mudança cultural, que tem a ver com as pessoas. Então, assim, o que é muito importante endereçar é aquilo que a gente comentou na comunicação, né? Porque a primeira vez que você conta essa história, se você conta de um jeito, as pessoas vão perceber que, puxa vida, eu tinha aqui a minha gaveta, eu tinha a minha mesa, agora eu não tenho mais. É uma forma de você encarar isso. E dependendo de como você comunica, como você expõe isso, a pessoa vai perceber, puxa vida, eu tinha só uma mesa, agora eu tenho 200, eu posso escolher qualquer uma delas. Né? Então, eu diria que o principal desafio tem a ver com a mudança cultural, com a mudança do processo que as pessoas vão passar. Então, reforçando, né, a transformação digital é muito mais sobre as pessoas do que sobre tecnologia. Quando as pessoas estão engajadas, elas entendem o propósito, né, o porquê daquilo, as coisas se facilitam. Então, a dica no final do dia é comuniquem bem, comuniquem o propósito, qual é o benefício que a organização vai ter, qual é o benefício que o indivíduo vai ter, que aí essas amarras, esses bloqueios começam a ser quebrados. Certo, então a gente tem mais uma pergunta aqui. Caso haja um overbooking, o gerenciador será facilities? Trabalho de mediação? Muito bem. Na verdade, a gente não tem essa situação de overbooking. O que a gente tem é quando alguém roubou o seu assento. Que é assim, o overbooking, pelo modo que a gente reserva, a gente tem... sabe quando você vai marcar a poltrona no avião ou quando você vai marcar a poltrona no cinema? Você vai reserva... No passado, as aplicações eram assim, eu quero marcar para mim, para minha esposa e para o meu filho. Aí você vai escolhe as 3 posições. Aí quando você chega mais à frente no fluxo ali de reserva, alguém já pegou uma das 3, você tem que voltar e começar tudo de novo. Então a gente incluía um tipo de tecnologia de comunicação online, onde conforme você está ali com um mapa, né, do teu site no seu celular e alguém reserva uma determinada posição, ela já fica indisponível no mesmo segundo para você. Você não consegue reservar uma posição que uma outra pessoa já reservou. O que acontece às vezes você chega, vai fazer check-in naquela posição e alguém invadiu o seu espaço, né? E aí depende muito da cultura de cada organização. A gente tem um cliente que pediu para a gente, adiciona ali no app para a pessoa reportar essa situação e a gente vai buscar depois uma mediação. Né? E tem organização que falou, não, o nosso protocolo é assim, a pessoa chegou, você vai falar, olha, a minha reserva é essa aqui, mostra a reserva e a pessoa vai sair. Então, fez parte daquele processo ali de comunicação e de adoção da solução. Tem um outro cliente que eu gosto muito dessa história, é que quando eles começaram a voltar para o escritório, tinha muito receio, né, da questão do protocolo de saúde. Então,
a reserva passou a fazer parte do protocolo de retorno ao escritório. Então, o segurança, ele pedia para a pessoa, moço, não, quero ver a reserva no MyCity aí no seu celular. Se você não tiver reserva, você não entra no prédio. Então, a pessoa mostrava, né, a reserva, porque fica visível, muito visível ali, qual que é a posição e a data e assim por diante, e aí ele dava o acesso. Tem outro cliente que falou, não, vamos integrar isso aqui com a minha catraca, né? Então, eu quero mostrar um QR Code para poder liberar. Se a pessoa tem reserva, a catraca abre. Se a pessoa não tem reserva, a catraca não abre. É muito específico de cada cultura, de cada empresa. Então, é bem assim. Overbooking não tem, a própria ferramenta garante que não vai acontecer, mas a invasão não dá para evitar. E aí é no jeitinho ali, na questão cultural, na comunicação, que a gente resolve muito bem. A gente tem mais uma pergunta aqui. Exceções serão discutidas à parte das regras? É bem por aí, acho que ela está afirmando, né, Fernanda? É bem nessa linha. E aí, o lado interessante de ter uma operação digital, que é algo que talvez seja muito sutil, é que o produto está vivo. Né? Então, a cada 2 semanas, a gente tem a possibilidade de colocar uma nova pequena funcionalidade disponível para todos os clientes. Né? Como é alguma coisa que está na nuvem, igual eu comentei, não requer você ter que reinstalar alguma coisa, você ter que reconfigurar nada. Então, a gente consegue ir planejando e ir disponibilizando novas coisas. Né? Então, quando tem uma exceção, puxa, estamos num impasse aqui, tem determinada situação que está acontecendo. Vou dar um exemplo para vocês. Tem um cliente nosso que a taxa de no-show estava muito alta. O engajamento foi muito positivo, as pessoas faziam as reservas, mas quando elas chegavam para trabalhar, elas não faziam o check-in, que é aquilo que aqui no vídeo do nosso colega, eu vou colocar de novo para vocês verem, esse é o evento, né, de confirmar a reserva. Ele vai lá, abre o celular, toca no botão ali e a câmera digitaliza aquele QR Code. Esse é o processo de check-in. Então, as pessoas chegavam ali no escritório, né, e já tinham a reserva, estava tudo certo, mas ela não fazia o check-in. O que acontecia? 2 horas depois, caía a reserva dela, computava um no-show. E aí, o que foi feito? A gente criou, então, uma forma de notificar essas pessoas 15 minutos antes de vencer a reserva. Às vezes ela já estava lá, começou a trabalhar, já estava ali imersa no trabalho, produzindo, feliz da vida e esqueceu de fazer. Então ela recebe uma notificação, opa, deixa eu fazer aqui a confirmação do meu check-in. Então isso é algo que a gente vai evoluindo no dia a dia. Isso que é o lado bem interessante da operação digital. A gente consegue aprender junto com os clientes e atender as necessidades ali conforme elas vão surgindo. Não temos mais perguntas, Alan. Então, ótimo. Alan, acho que foi muito interessante. Muito obrigada aí. Agradecer em nome de todos os associados, em nome da Câmara. E esperamos ter vocês aí em uma outra oportunidade, né? Sempre que tiver novidades, venham compartilhar conosco, por favor. Joia. Qualquer necessidade envolvendo transformação digital, a experiência do seu colaborador, tecnologia em geral, né, soluções, a Atos está à disposição, tem meu contato, tem o contato da Líbia também, a gente escolhe uma equipe aí para atender que seja com foco no negócio de vocês. Né? A gente atende diversos mercados, tem uma especialização nas indústrias, nos mercados também, que fala a língua do cliente, então estamos à disposição. Muito obrigada, Sueli. Muito obrigada a vocês e boa tarde a todos. Obrigada pela presença, pela participação, né? Tchau, gente. Boa tarde.